eu prometi que ia trazer um participante aqui dentro do programa. E cá está, um querido amigo e recém-escritor. Como é que você tá, Wallace? Opa, tudo bom, cara? Eu tô bem, só quero corrigir o recém-escritor porque eu escrevo tem um pouco mais de 10 anos, eu sou recém-publicado, mas escrever eu escrevo desde sempre. É aquilo, né, a gente faz aquilo que a gente sabe fazer, né? Eu acredito muito no que a gente nasceu pra fazer uma coisa, e eu acho que no meu caso eu nasci pra escrever, que é a única coisa que eu sei fazer, que eu tenho certeza que eu faço bem mesmo. Ó, no primeiro episódio a galera ouviu muito eu falar sobre ser editor e fazer podcast há muito tempo. Também que relacionado a isso, né? Porque eu digo que aqui eu tô engatinhando, né? Esse programa ele é novo, mas pra mim não é novo fazer podcast. Não é novo fazer podcast com você, porque como eu disse, eu sou editor e eu conheci você porque eu me tornei seu editor, né? Nossa, aquela história inclusive foi engraçado. É aquilo, né, cara? Tem coisa que é pra acontecer mesmo. A gente ficou muito amigo, né? Sim, foi demais, na época cara. Que isso foi tem o quê? 3 anos. 3 anos? 2017, olha aí. Nosso tempo voa, cara, pô. Foi na época foi na época do HC, cara. Sozinho do HC, do nosso queridinho podcast pra gente falar merda. Mas é muito bom, muito bom. Muito. Podcast livre, assim, a ponto. E 3 anos atrás, né, tipo, menos maturidade do que eu tenho agora. Todo mundo, né? Falava muita loucura. Mas, cara, foi, assim, um aprendizado, porque na época eu ainda estava começando a editar outros programas. Isso como editor mesmo, né, profissional. Uhum. Eu já tinha pego alguns programas, mas o seu foi um dos que meio que alavancou. E aí eu comecei a editar vários outros e aí tô nessa loucura que é atualmente, né, mas me ajudou, assim, valeu muito, cara. Você é um grande amigo. Acho que não é novidade pra ninguém quem acompanha os projetos até que a gente tá relacionado, porque atualmente você até tá como o mestre, né, tipo, lá dentro da RPG do Dois Passos à Frente, né, que é um dos episódios que eu edito. Sim, o HC deu uma pausa, não parou, ele deu uma pausa longa, mas tá em stand-by. Não quer dizer que não exista, né, ainda isso, existe. Isso, ele ainda existe. O HC, eu costumo dizer que ele é como um bruxo, ele volta quando tem que voltar. Exato. Mas enfim, a gente continua ainda entre aspas, né, trabalhando junto ainda, mesmo que não seja pro nosso projetinho e tal. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você, até mesmo que eu tô com dúvida e tal. Como é que você vê, tipo, esse cenário novo de podcast que tá surgindo no Brasil? Sobre, tipo, até mesmo com a galera do Flow e tal, parece que deu uma respirada, né? Ele tá mais popular do que nunca, né? Isso foi o que te inspirou a criar o seu podcast e tal? Foi essa renovada de ar? Porque antes era tudo muito latadinho. O HunterCast mesmo, apesar dos pesares, ele ainda tem a formulazinha dele, sabe? Tipo... Não tô dizendo que né? Isso, tem a trilha, o espaço pra apresentação, e aí pula pra trilha e tal, aí tem os blocos... Eu até comento isso no último episódio, né? O ano de 2020, ele me inspirou muito a criar esse programa, né? Sempre quando eu olhar pra trás, não é só porque foi criado em 2020, mas ele é fruto de 2020. Pelas coisas que estão acontecendo, e aí dentro do mundo do podcast a gente tem esses programas mais recentes, o Flow, que assim tem sido uma referência pra muitos, e pegou referência do Joe Rogan, que já faz podcast já tem um tempo também. O Flow, os caras lá falam que copiam o Joe Rogan e tal. E assim, o Joe Rogan, ele veio até ele vem trazer um ar novo pro podcast mesmo, porque pelo menos aqui no Brasil, o formato que a gente tinha como referência eram esses programas como o Nerdcast, como lá no início de cinema, o Rapadura Cast. E não quer dizer que sejam ruins, pelo contrário, são grandes programas. Foi essa geração que eu comecei acompanhando. E atualmente eu olho o podcast, mesmo tendo todo esse tempo que eu falo que são os 10 anos, né, que como ouvinte e produtor, eu encaro como uma renovação mesmo. Então, você falou tudo, cara. Isso daqui é um novo ar, e eu fico muito feliz de poder estar presenciando isso, porque a galera tá começando a enxergar o podcast agora muito como um futuro. E existe um otimismo muito maior. Não foi um caso assim de
na verdade, antigamente as pessoas tinham mais vislumbre do que poderia acontecer, eram mais otimistas e agora não. Agora o pessoal, tipo... Não, agora tá mais otimista ainda. Então é muito legal poder fazer um programa com esse, porque eu sei que é um fruto do que tá acontecendo agora. Esse programa é mais pessoal, eu até falo. E é uma conversa até um pouco mais livre, né? Eu não sei, cara. Às vezes eu fico pensando, tipo, porque quando eu vim com o HunterCast, ainda não tinha essa cena nova do podcast, sabe? É claro que existia o Joe Rogan e tal, mas não tinha nenhum programa popular aqui no Brasil, sabe? Eu não posso nem dizer que o Flow foi o primeiro de fato, ou se ele foi o que foi reconhecido. Mas eu acho que se eu começasse o HC agora, eu acho que ele seria um programa completamente diferente. Aí eu não sei se isso seria melhor, né? Ele agora, ou ele é legal do jeito que é. Por exemplo, quando o HC voltar, eu não tenho muita vontade de mudar o formato dele, sabe? Porque, tipo, é uma parada que eu me sinto já confortável e tal. Apesar dos pesares, eu realmente não sei se eu não sei se, tipo... Eu não sei se eu por estar pensando não querer mudar o formato que é o podcast, eu não sei se isso é um retrocesso, tipo... Sabe igual televisão que fala assim, não vou me atualizar, sabe? Aí cara, eu passei por isso com o Banco de Cérebros, que a galera aí pode conhecer, assim, a galera que acessa aí o bancodecerebros.com.br vai ver o meu portfólio. Só que o Banco de Cérebros, a marca, ela começa como o meu novo podcast. Porque quando eu comecei a fazer podcast, eu fui com essas influências, né? Principalmente o Nerdcast, eu ouvia bastante o Melhores do Mundo também, aí tinha o RapaduraCast de cinema. Depois de um tempo, assim, quando passou-se uns 2 anos, eu quis fazer um negócio um pouco diferente. E aí eu fui criar o Banco de Cérebros, que aí já tentava falar sobre coisas mais de nicho, falar até, tipo, com uma veia mais, vamos falar sobre filmes de terror e tal. Assim, é engraçado porque pra mim não foi nenhuma grande diferença. No fim, eu ainda tava falando sobre cinema e essas coisas. Só que eu tinha uma intenção meio que de mudar, fazer algo alternativo. E sempre vai surgir alguém que vai querer fazer algo alternativo, ou sempre alguém que, mesmo não querendo, vai querer imprimir uma coisa diferente e aí vai acabar revolucionando, né? Então essa nova linha de podcasts aí, não sei se a gente pode chamar assim, que não é nada nova, né? Tipo, o formato americano já vem já de muito tempo com esse estilo mais de papo livre. Na verdade, ela tá fazendo algo que é pontual, mas que eu acho que não tem que ser só regra, porque no fim sempre alguém vai chegar e vai fazer algo diferente também, e pode ser que daqui a uns 10 anos a gente esteja falando sobre até um Flow podcast totalmente diferente, porque ele se adaptou a algumas coisas, ou ele pensou à frente em outras, ou vão surgir tipo o novo Flow podcast, que é tipo assim, o Alfafa Podcast, e esse podcast vai ser revolucionário porque, sei lá, os caras falam sobre assuntos que o Flow não chegam, ou assuntos que... Ou falam de um formato, de um jeito que o Flow não faz. Então, cara, não tem como... Eu acho que você, do jeito que você criou o HunterCast, você criou uma identidade. E essa identidade não tem problema nenhum você levar. Se você enxergar que existem coisas que são datadas e não funcionam, não tem problema você evoluir. Eu acho que a gente tem que sempre evoluir os projetos que a gente está envolvido. Como até citei que, tipo, os projetos atuais que têm tido esse formato, têm sido, tipo, novidade, podem evoluir. Mas, ao mesmo tempo, existe a identidade. E, tipo, o HunterCast, do jeito que ele foi criado, ele tem aquela identidade. E se você um dia chegar e querer fazer um formato bem diferente, não vai valer, sabe? Eu criei aqui o Depois de Horas porque eu tinha uma necessidade de fazer um projeto meu. E aí entra você, porque você foi o cara que me influenciou, inclusive eu já tinha ideia de começar um podcast novo, assim, um projeto novo meu, porque o Banco de Cérebros e os podcasts antigos que eu fazia eu já não tava fazendo mais. E aí com essa ideia eu fui conversar com você e você acabou me influenciando, assim, sabe? E aí eu tô pegando as coisas do Rafael agora a minha idade de 24 anos, né? Sim. E também, aliás, tem isso, né? A gente vai ser pessoas diferentes no futuro, Não, né? pode ser que com o Rafael de 30 anos,
ele queira voltar pra fase banco de cérebro, sabe? Um programa mais, tipo, não enlatado, mas... Não. Mas sabe por quê? É porque eu tenho... não, tipo, é obviamente não na mesma qualidade, nem no mesmo passo, nem no mesmo estilo. É óbvio que com maturidade, evoluído, né? Um programa, tipo, um 2.0, uma parada melhor. Porque eu acredito muito na questão do ciclo. Eu acho que tudo que a gente faz tem um ciclo. Ele vem, ele começa, depois ele tem o meio dele e tal, depois ele se encerra. E vem coisas novas, mas você acaba, de uma certa forma, sempre voltando para aquilo a qual você começou. Porque, eu vou te dar um exemplo. Eu, com o livro, o primeiro livro que eu tô publicando é o Memórias de um Guerreiro. Saiu cheio de erro. Nossa, eu deu merda com o editor. A gente, inclusive, podemos até tocar nesse assunto num outro programa, sei lá. E aí, eu cansei. Tipo, eu trabalhei tanto no Memórias que eu cansei de mexer com ele. Então, aí eu tô escrevendo outros livros. Só que eu vou voltar pro Memórias ainda, sabe? Tipo, então, é um ciclo, sabe? Eu vou voltar pra onde eu comecei. Eu acho que a vida tem esse ciclo em geral. Não só no ramo do podcast, mas acho que tudo. A gente sempre acaba revisitando aquilo que nos deu origem, sabe? De certa forma. Sim. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Eu enxergo mais... É que eu sou um cara que enxerga essa parte dos ciclos, mas apesar de ser uma pessoa que consome muita coisa antiga e tal, tipo, gosta muito de visitar épocas através de discos, de filmes. Ah, sim. Eu sou uma pessoa que data. Sei que, tipo assim, porra, eu não vou fazer o que eu fazia em 2013, tipo, mas ainda assim eu trago coisas. Então, tipo assim, sempre tem alguma coisa, nem que seja uma coisa bem pequena do que eu fazia antes, que, tipo, eu adquiria a minha personalidade e aos meus gostos e tal, que eu vou acabar levando. Isso daí é, tipo, dentro aqui do próprio Depois de Horas tem isso, sabe? Às vezes são coisas inconscientes. Às vezes não são coisas muito claras, né? Entendi. Até, assim, existem vários exemplos, assim, de pessoas que... É como um ator voltar a um personagem depois de muito tempo. É como Harrison Ford em Star Wars voltar, tipo, mesmo que seja pro rio de dinheiro que pagaram pra ele, voltar a fazer o personagem até dar um fim pro personagem, né? Assim, mas eu acho que isso se encaixa mais no que eu falei sobre as coisas tenderem a acabar, sabe? Encerrar aquele ciclo. Também. Tipo, é o encerramento do cara aquilo ali, porque nada vai durar pra sempre. E as coisas que duram tempo demais, geralmente estragam. Vide os Simpsons. Que já devia ter... É triste falar isso, porque o Simpsons hoje ele virou quase uma entidade, né, cara? Porque ele existe desde antes de a gente nascer. Ele existe porque tem que existir, né? Isso. E tipo, e você vê os episódios novos e tal, e cara, é aquilo. É só uma punhetação da mesma coisa sempre e tal. E eu acho que essa renovação, ela é importante. Ela é muito importante em tudo que você vai fazer na vida. Manter sempre isso em mente, né? Se renove sempre, cada dia mais. Sim, até essa pergunta sobre o podcast... isso daqui é uma renovação pra mim. Eu enxerguei muito esse projeto como sendo algo que, cara, vai ser legal você poder fazer isso e conversar abertamente, mas ao mesmo tempo ter um espaço meio que seu e trazer muito de você. Então aqui é o que eu digo, tem muito de mim, né? Então tem verdade absoluta aqui? Não sei, mas tem muito de mim aqui. É um processo de terapia até, né, cara? Quase. É muito, tipo, porque só de você estar se abrindo, agora é o meu lado, nossa, agora é o meu lado psicólogo exato, falando, não né? falei, o senhor é quase psicólogo também, né? Isso, vou ser oficialmente um psicólogo a partir de dezembro, mas, continuando, tem muito disso também, né? Porque só o fato de você estar podendo ter um espaço, um local onde você se sente confortável para se abrir, para expor aquilo que você tem dentro de si, já é algo reconfortante que já traz uma paz de espírito, querendo ou não. E, cara, eu acredito muito naquele negócio, né? Tipo, obviamente eu te conheço, eu sei que você não tá pensando em
criar isso aqui, arrecadar rios e rios de dinheiro, ter patrocinador e que não sei o que. Mas eu acredito muito no... Se você tá fazendo algo de coração, se você tá fazendo algo que vai... que é tipo, é seu íntimo, sabe? Você tá se conectando com as pessoas de certa forma e sendo verdadeiro e sem interesses por trás disso, eu acredito que eles virão cedo ou tarde, sabe? As pessoas que vão se conectar com você vão chegar. Mesmo que seja um grupo de 10 pessoas no início e tudo mais, mas no final sempre vai dar certo, né? É muito bom isso também. Cara, é uma loucura. E você é a pessoa certa pra poder ser o primeiro participante aqui do Depois de Horas, porque, como eu disse, você foi o cara que falou assim, cara, faz isso por você, como um processo até de terapia mesmo. Faz porque vai valer e provavelmente vai ter alguém que vai se identificar com isso aqui, né? Ah, sim, cara. A gente não sabe como as coisas que nós fazemos, mesmo aquelas que são pequenas, que parece que não tem relevância, elas repercutem na vida dos outros e a gente pode causar tipos de reações e mudar a vida de alguém sem a gente saber, cara. Vai que tem uma pessoa que escuta seu podcast, que tá passando por um momento difícil, e essa pessoa toma a sua história, as suas experiências e consegue se levantar, sabe? Assim já valeu. Causar sensações, mesmo que ela não seja tão boa, ou não é aquilo que a gente queria, é sempre bom, sabe? Tipo, a gente conectar de qualquer forma que seja com o próximo. Exato. E também uma das coisas que eu queria trazer aqui, até são dúvidas. Porque tem coisas que... Aliás, tem muitas dúvidas que eu tenho na minha vida. Eu tenho muitas dúvidas atualmente como pessoa. E mesmo trazer as dúvidas aqui pra mim, eu acho que tem sido legal, porque tem muita gente aí que tem essas dúvidas também, né? Ou talvez outras pessoas tenham outras vivências e tal. E até por isso que eu sempre digo, assim, até pro pessoal entrar em contato. Quem tá ouvindo aí sempre pode entrar em contato lá no @RafaOliveira com 3 Os, que é o meu Instagram, e pode mandar mensagem, comentar, e aí, eu acho que você falou muita besteira, viu? Ou não, ou eu, tipo, cara, realmente, eu acho que isso sobre esse questionamento. Não vamos deixar o papo, transformar o papo num nicho, né, cara? Tipo, a panelinha, né? Não é isso que a gente dá... Que eu acho que não, você tá buscando... Você que está ouvindo, você está dentro da conversa também. Do mesmo jeito que eu falei tanto lá no primeiro episódio, que cara, quando eu ouvia podcast, conheci podcast, eu me sentia liberto, porque eu morava no interior. Aliás, acho que eu nem contei essa história, mas eu morava no interior e não me conectava muito com a cidade, com as pessoas de lá, e assim, tinham gostos que eram meio assim, distintos, né? E eu encontrei muito desses gostos no podcast, então era meio que tipo uma viagem pra mim, e eu me sentia parte da conversa daquelas pessoas que eu tava ouvindo. E aqui é a mesma coisa, você que tá ouvindo aí, você tá dentro do assunto também. Quer bater um papo comigo? É só você me chamar no @RafaOliveira com 3 Os e também lá no bancodecerebros.com.br, que é todo o meu portfólio de podcasts, que eu sou responsável por produção e edição, mas ao mesmo tempo você pode achar os meus contatos lá. E até a próxima semana. A produção deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.